Nesse vídeo nós vamos aprender como é que se calculam os transformadores de linha de 70 volts. Eu fiz um último vídeo explicando como funcionam esses transformadores, onde eles devem ser usados, para que eles servem. E agora a gente vai aprender a calcular o bicho. Na verdade, os cálculos são muito parecidos com os cálculos de transformadores normais, transformadores de força. Só que existem algumas considerações diferentes. Por exemplo, a frequência, que no transformador de força é 60 Hz fixa, no transformador de linha de 70 volts a frequência é variável e chega a pontos muito acima de 60 Hz. Outra questão é que quando a gente vai calcular um transformador de força, a gente tem as informações de voltagem e amperagem para chegar à potência. Já no transformador de linha de 70 volts, a gente vai ter a informação da potência e da resistência. Então, são conceitos intercambiáveis, mas a gente vai se espantar um pouquinho na hora de fazer as contas. Mas é só saber a fórmula. Pegou a fórmula, guardou ela num canto. Sempre que você precisar, você vai usar aquela fórmula ali e vai funcionar do mesmo jeito. Então, o cálculo vai ser fácil para quem já sabe calcular transformador, com as devidas diferenças. Vamos ver como é que é então. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. A gente tem um amplificador lindo. Esse amplificador tem 2 fios de saída que normalmente tem uma tensão abaixo de 70 volts. Essa tensão aqui da saída do amplificador a gente vai colocar no transformador, que no caso esse aqui é o tal do transformador tronco, que vai receber essa tensão do amplificador e vai transformar em 70 volts para então você distribuir com as caixas. Conceito básico. Para isso, a gente vai precisar trabalhar com várias fórmulas. E o ideal é ter essa tabela aqui de fórmulas. Isso aqui tem no Google aí à vontade. Quem quiser, eu mando. Onde você vai ter todas as fórmulas da lei de Ohm. E a questão é a seguinte, quando a gente trabalha com transformador de linha, a gente trabalha muito com essas fórmulas aqui, onde a gente tem corrente e a gente tem tensão. Só que nos transformadores de linha de 70 volts, a informação que a gente vai ter é a potência e a resistência. Porque isso aqui está sendo fornecido em 4 ohms, em 2 ohms, em 8 ohms, isso faz maior diferença na hora de calcular o transformador. Eu ficava danado da vida quando a pessoa me pedia um transformador tronco, que é entrada de 4 ou 8 ohms e saída de 70 volts. Pô, faz muita diferença ser 4 e ser 8. Então o cara não sabe no que ele vai usar, isso é complicado. Então vamos ver aqui a fórmula que a gente vai usar. Bom, então, vão fornecer para a gente, calcular esses transformadores, a potência que ele vai ter. Então eu quero um transformador tronco de 300 watts, por exemplo. E a saída do amplificador vai ser em 4 ohms, por exemplo. E aí a gente vai precisar, já que a gente tem a potência e a resistência, a gente vai precisar calcular qual é a tensão do transformador. Então, a tensão a gente vai calcular por essa fórmula aqui, ó. Vai ser a raiz quadrada da potência vezes a resistência. Então, a gente tendo a potência e a resistência, a potência a gente tem 300 e a resistência a gente tem 4 ohms, para você saber qual é a tensão do transformador, você vai precisar tirar a raiz quadrada de 300 vezes 4. E a gente vai ter qual é a tensão de saída desse transformador. Agora eu vou mostrar o seguinte. Por que é que você só usa transformador de linha de 70 volts
existem outros transformadores de outras linhas, ou seja, de transmissões de tensão mais alta, como por exemplo de 100 volts, o de 210 volts, mas no caso de 70 volts a gente só usa até 600 watts. E eu vou mostrar isso agora, por quê? Então vamos entender. Se esse amplificador aqui tem 600 watts e a saída dele é em 4 ohms, o que vai acontecer? Para a gente saber qual é a tensão que está saindo aqui, a gente vai precisar multiplicar a potência vezes a resistência, dá 2.400, raiz quadrada de 2.400, 49 volts. Então, um amplificador de 600 watts com saída em 4 ohms, ele está saindo 49 volts. Qual é a amperagem? A gente vai ver depois nas outras fórmulas para calcular a grossura do fio. Mas por enquanto vamos entender o conceito. Agora, se essa saída aqui é em 8 ohms, olha o que vai acontecer. 600 vezes 8, 4.800, raiz quadrada, 69 volts. Porra, se aqui está saindo 69 volts, ele praticamente está saindo a tensão que eu quero que saia na linha, 70 volts. Então, o amplificador de 600 watts com saída em 8 ohms, ele já tem uma tensão de 70 volts praticamente. Precisa usar um transformador? Não precisa usar o tronco, mas vai precisar os transformadores de linha, lá nas caixas de som, onde você vai pegar os 70 volts e vai diminuir para a potência de cada alto-falante. Então, no caso de saída de 8 ohms com 600 watts, não precisa do transformador de tronco, mas vai precisar dos transformadores de linha. Entendeu como é que funciona a coisa? A gente precisa ter a potência e a resistência, a impedância de saída, para poder calcular a tensão de saída do amplificador e aí sim calcular o transformador tronco, onde a saída dele vai ser 70 volts. Bom, então vamos fazer um exemplo prático agora. Transformador tronco, 300 watts, 4 ohms, saída em 4 ohms. Qual é a tensão do transformador? Como é que a gente vai saber qual é a tensão do primário desse transformador? Para saber a tensão, a gente precisa ir lá na fórmula de tensão, onde diz que a tensão é a raiz quadrada da potência vezes a resistência. Então, 300 vezes 4 dá 1.200, raiz quadrada de 1.200, 34,64 volts. Então, esse transformador tronco de 300 watts com saída de 4 ohms, ele tem 34,64 volts. Você pode inclusive fazer uma tabela com várias potências na hora de calcular, fica fácil. Aí vai lá, só busca na tabela e faz o transformador. Então, um transformador tronco de 300 watts com saída de 4 ohms, ele tem 34,64 volts, porque o amplificador vai ter essa saída aqui, se a potência for real. E qual é a corrente? Qual é o fio que eu vou usar nesse transformador aqui, nesse primário? A corrente vai ser aqui, ó. Potência a raiz quadrada de potência dividido pela resistência. Então, potência 300 ohms dividido por 4 dá 75, raiz quadrada de 75, 8,66 amperes. Então, um transformador tronco de 300 ohms e 300 watts e 4 ohms na saída, ele vai ter necessidade de um fio de 8,66 amperes. Um fio que aguente isso. Vou calcular rapidinho aqui o transformador, só para a gente ver que ele é igualzinho aos outros. Então vamos calcular o transformador propriamente dito. A seção quadrada do ferro é dada pela aquela fórmula potência dividido por 0,78, a raiz quadrada disso aí. Então a raiz quadrada de 384, que é 300 dividido por 0,78, que vai dar uma seção de ferro de 19,6 centímetros quadrados. A gente vai arredondar para 20, para poder
usar 2 espiras por volt. O número de espira por volt é 40 dividido por essa seção aqui. Então, deu 2 espiras por volt. 2 espiras por volt. Como o transformador é na entrada 34,64, vai dar perto de 69 espiras no primário. E no secundário são 70 volts, vai dar 140 espiras. O fio do primário a gente já calculou aqui, é 8,66 amperes. 8,66 amperes dividido por uma densidade de 3 amperes por milímetro quadrado dá um fio com 2,88 milímetros quadrados. Então, seção em milímetros quadrados, 2,88 é perto aqui do fio 13. Então, aqui a gente vai usar fio 13. E no secundário, ou seja, fio 13 aqui. No secundário, são... qual é a corrente do secundário? 300 watts dividido por 70 volts, 4,28 amperes. 4,28 dividido por 3 amperes por milímetro quadrado, 1,42 milímetros quadrados. A gente, sem olhar, a gente já vai chutar, que é o seguinte, ó, aqui tem o dobro da tensão daqui. Então, se tem o dobro da tensão, tem a metade da corrente. Ó, a corrente já deu a metade. Se aqui é fio 13, qual é a metade do fio 13? 16. Vamos ver se é 1,42, fio 16. Fio 16, 1,307. Como a gente arredondou aqui em cima, também vai arredondar aqui embaixo para menos, porque botar um fio mais grosso não vai caber no ferro. Então vai ser o fio 16. Como eu havia dito, fio 16. Todos esses arredondamentos, eles funcionam muito bem quando é um arredondamento assim pequeno. Funciona legal. Então é isso aí. Calculamos o transformador tronco. Agora vamos ver o transformador de linha, os transformadores das caixas de som. Bom, agora a gente vai calcular os transformadores de linha das caixas. O transformador de linha vai ser ligado na linha de 70 volts, onde vai ser um transformador com uma entrada de 70 volts, o primário dele, e uma saída de 4 ohms. Vamos logo calcular o tamanho do ferro para facilitar. A seção quadrada do ferro é a potência, que é 10 watts, dividido por 0,78, raiz quadrada disso aí. Então, 10 dividido por 0,78, raiz quadrada de 12,82, que dá 3,08 centímetros quadrados. O ferro que existe, o carretel que existe para isso daí, é o carretel 19 por 19, que dá 3,61 centímetros quadrados. Então a gente vai usar esse carretel aí, 19 por 19. Não tem nenhum carretel que dê. O mais perto é esse aqui. E a gente vai então, para saber o número de espiras por volt, vai ser 40 dividido por 3,61, que é igual a 11 espiras por volt. Então a gente já sabe qual é o carretel, o número de espira por volt dele. Carretel 19 por 19 e 11 espiras por volt. Agora vamos ver a tensão do secundário do transformador. Vou calcular 4 e 8 ohms, mas só para mostrar como é que faz. E depois a gente calcula o transformador só para 4 ohms. Bom, o transformador tem entrada de 70 volts. Entrada de 70 volts e 10 watts. Então, a corrente dele é 10 dividido por 70. Ou seja, a potência dividido pela tensão, que dá 0,14 amperes. Então a gente já sabe que o primário desse transformador vai ser um transformador
de 70 volts com 0,14 amperes. O secundário é a seguinte: qual é a tensão que representa 4 ohms? Será raiz quadrada da potência vezes a resistência. Então, 10 vezes 4, 40, raiz quadrada de 40 dá 6,32 volts. E qual é a corrente nesse secundário aqui? Vai ser 10 dividido por 4, ou seja, potência dividido, que é essa fórmula aqui, ó, amperagem, potência dividido, raiz quadrada de potência dividido pela resistência. Então, potência dividido pela resistência dá raiz quadrada de 2,5, que dá 1,58 amperes. Então a gente já sabe qual é a voltagem e qual é a corrente do transformador. Agora é só multiplicar por 11 para chegar no número de espiras total do transformador. Só uma curiosidade, vamos ver se caso o transformador fosse de 8 ohms, será que a voltagem é o dobro do de 4? Não. Ó, 8 ohms seria assim, ó, raiz quadrada de 10 vezes 8, dá 80, dá 8,94 volts, longe do dobro disso daqui. Então sobe só mais uns 3 volts, nem isso. E a corrente seria raiz quadrada de 10 dividido por 8, raiz quadrada de 1,25, 1,11 amperes. Então, para 4 ohms, a gente teria 6,32 volts e 1,58 amperes. E para 8 ohms, 8,94 volts e 1,1 ampere. Agora vamos calcular o transformador, vou calcular só para 4. Então a gente sabe que o ferro é aquele ferro 19 por 19, carretelzinho 19 por 19, 11 espiras por volt, a gente vai ter 70 volts, 770 espiras no primário. A corrente a gente já calculou ali, 0,14 amperes, 0,14 dividido por uma densidade de 3 amperes por milímetro quadrado, dá 0,046 milímetros quadrados. 0,046 milímetros quadrados. 0,4. Fio 31. 0,40. Fio 31 ou 30. Vou botar o 31. Então aqui fio 31. E no secundário são 6,32 espiras vezes 11, 70 espiras. 6,32 volts, né, vezes 11, 70 espiras. Com 1,58 amperes. Dividido por 3 amperes por milímetro quadrado, a gente tem 0,526 milímetros quadrados. 0,526 0,52 é o fio 20. Então, secundário aqui, fio 20. Ah, não coube o fio 20. Pode ser o 21? Pode. Ah, não coube o fio 31. Pode ser o 32? Pode também. Vai funcionar do mesmo jeito. Esses arredondamentos, eles são muito... você experimenta e certamente vai funcionar. E só mais uma coisa a dizer é o seguinte, o amplificador tem 300 watts. Se a gente colocar caixas de som com alto-falante de 10 watts, com esses transformadores de 10 watts, a gente pode colocar nessa linha aqui até 30 caixas de som, que vai consumir tudo que o amplificador pode dar. É bom botar 30? Melhor não, né? Melhor botar umas 25 para dar uma folga na saída do amplificador. Bom, é isso daí. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio. Calculei um transformador de tronco e um transformador de linha com 4 ohms.
mas o cálculo para fazer 8 ohms é o mesmo cálculo, para fazer 4 e 8 ohms seria a mesma coisa. Só que é o seguinte, 8 ohms, 3,94, a gente enrolaria 70 espiras, mais o suficiente para chegar a 8,94. Então ele ficaria aqui com mais um pouquinho de espira até chegar a 8,94, porque daqui a aqui tem 6,32. Bom, agora vou. É isso aí. Um abraço aí para todo mundo. Espero ter podido ajudar em mais essa dica aí. Todo curso de cálculo de transformador está aqui no canal, na playlist curso prático de transformadores. Se você quiser me fazer o favor de assistir todos os vídeos, eu fico muito agradecido. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.